Hoje, então, eu vou falar para vocês sobre os MLGs, né? Mas, assim, eu vou falar sobre MLGs de uma forma bem simples, porque eu quero chegar lá no modelo de regressão logística, especificamente, tá? Então, aqui, na verdade, não tem enfoque bayesiano, vai ser só frequentista. Então, é o seguinte, os modelos lineares, eles assumem, né, que os erros têm distribuição normal. Se a gente... Será que eu conseguiria escrever aqui? Deixa eu ver. Então, assim, no modelo linear, você tem que o yi é igual a um alfa mais beta xi mais epsilon para i de 1 até n. E é usual supor que o erro tem distribuição normal, com média... eu tinha colocado mi, mas é média 0 e variância sigma 2, tá? Pode ser que você assuma só que a média é 0 e a variância é sigma 2, mas qual que é a ideia, né? Então, a ideia aqui é que você tenha os pontinhos. Y é uma variável quantitativa, x é quantitativa, e você quer encontrar uma reta que melhor se ajusta aqui, né? Para explicar o comportamento de y utilizando x, ou uma tendência, pelo menos, né? De como que y se comporta quando varia o x. E o erro seria essa distânciazinha aqui, né? Então, esse erro que eu coloquei aqui, que assume-se, né, distribuição normal, ele é essa distância aqui de cada ponto para a reta ajustada, tá? E onde que entra a distribuição normal aqui? Então, fixado um pontinho aqui, você vai assumir que o erro que você pode calcular aqui... Opa, peraí. O erro que você pode cometer aqui tem distribuição normal, tá? Então, essa que é a ideia do modelo linear. E qual que é a ideia do modelo linear generalizado? Então, o modelo linear generalizado, o MLG, você tem que YI tá na família exponencial de distribuições, com média mi, e a relação de y com a variável preditora é modelada por meio do que a gente chama de preditor linear, né? Então, vamos já pensar num caso mais geral aqui, em que eu tenho P preditores, e aí o preditor linear vai ser xi transposto beta, tá? Então, se a gente pensar aqui num paralelo do modelo linear múltiplo, a gente teria, então, yi igual a xi transposto beta mais epsilon tá? Eu não vou usar uma notação diferente aqui para vetor, só para não ficar muito carregada a notação, mas nesse caso aqui, o beta é um vetor de parâmetros, né? Então, aqui é um vetor de parâmetros, ou de coeficientes da regressão, que a gente quer estimar. E o xi seria um vetor de preditores, tá? Então, no modelo linear múltiplo, eu assumo que o yi pode ser modelado como um xi transposto beta mais epsilon i, e no modelo linear generalizado, eu assumo que o yi está na família exponencial de distribuições, com parâmetro mi, e uma função do mi, que é o preditor linear, que vai estar, então, relacionado com os preditores de forma linear, tá? Então, aqui a gente tem um modelo linear generalizado, em que o preditor linear se relaciona com os parâmetros por essa função linear, tá? E a família exponencial de distribuições,
Tem, então, as distribuições normal. Então, o modelo linear ele é um caso particular do MLG, né? A distribuição binomial, que tem como caso particular a Bernoulli. A Poisson, que é usada para problema de dados de contagem. A gama, que é usada para modelar variáveis positivas, e tem outras, tá? Então, o modelo linear generalizado, ele generaliza o modelo linear nesse sentido. Aqui é como se a gente estivesse modelando, né, o nosso preditor linear, aqui no caso do modelo linear, seria o próprio μ, tá? Então, o μ aqui é alfa mais beta xi. E no modelo linear generalizado, a gente tem essa função aqui, que é o meu preditor linear, né? Então, o eta de μ, que vai ser modelado como xi transposto beta. Lembrando que aqui a gente tem um vetor, né, de preditores, ok? Então, o objetivo principal dos modelos lineares seria predizer y a partir de um conhecimento de variáveis x, tá? A gente tem as suposições aqui do modelo linear geral, vou deixar isso para vocês darem uma olhada depois. Quem não fez ainda modelo linear, não se preocupe, tá? Acho que, sim, se vocês entendem a ideia, eu acho que já é uma vantagem. E depois o modelo linear generalizado, né? Então tem os desenvolvimentos aqui, tem a forma geral da função distribuição quando você tem uma variável na família exponencial, tá? E aqui tem alguns desenvolvimentos, na verdade tem umas expressões que elas estão todas ali no livro do Gilberto, né? Assim, essa referência aqui, a primeira, que é o livro do Gilberto Paula, Modelo de Regressão com Apoio Computacional, é sobre MLGs com aplicações e é assim, tem muito conteúdo bom, né, nesse livro. Então, basicamente, o que define o modelo linear generalizado? Você precisa saber, né, a distribuição da resposta, que a gente já vai falar numa aplicação, como que pode ser, né, essa resposta, e você tem uma função de ligação, que é a função aqui da sua média, né, então, essa função da média, ela vai ser igual a um eta, né, e esse eta vai ser igual a x transposto beta, tá? Então, aqui, ó, é uma função do μ que vai ser modelado como xi transposto beta, tá? Eu acho que ainda está muito teórico, né? A gente precisa ir para um caso particular. Então, aqui tem alguns desenvolvimentos que eu não vou fazer, tá? Mas eu deixo disponível para vocês. E eu vou falar especificamente da função do modelo de regressão logística, que é um modelo muito utilizado, e é o modelo mais simples, né, linear generalizado, que a gente pode desenvolver, ele tem boas propriedades e tal. Então, vamos considerar esse caso aqui, ó, que yi, que é a sua variável resposta, assume 1 se o indivíduo i possui uma determinada característica, e 0 caso contrário. Bom, então, vamos escrever um pouco mais lá sobre o modelo de regressão logística. Qual que é a ideia do modelo de regressão logística? Então, você tem uma variável yi, que assume 1, se a característica
de interesse está presente no indivíduo I e 0, caso contrário. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, o cliente vai ser classificado como inadimplente, nesse caso o YI vai assumir 1 e 0 caso contrário. Ou então, o cliente contratou um certo produto, o YI vai assumir 1 ou 0 caso contrário. Na sua base de dados, isso vai ser, então, uma variável dicotômica que só vai assumir, então, 1 ou 0, tá? E você quer explicar a probabilidade, então, de YI assumir 1, que a gente vai chamar de um PI, e a probabilidade de YI assumir 0, que vai ser 1 menos PI. Só que você quer modelar isso com uma variável preditora, né? Então, aqui, eu quero escrever alguma coisa do lado esquerdo de forma que eu possa usar uma preditora que seja quantitativa para predizer, né, essas probabilidades em um certo indivíduo, tá? Eu ainda não vou colocar o que está aqui, porque antes disso eu vou fazer um gráfico que eu acho que é bem ilustrativo, que é o seguinte: você tem uma variável x aqui e você tem uma variável y aqui. Lembra que o y só assumia 1 ou 0? Então, o y só assume 1 ou 0, tá? E o x é uma variável quantitativa contínua, digamos. E aí a gente tem aqui os dados observados de x e de y, né? Esses são os pontinhos que eu observei na minha amostra. Então, esse pontinho aqui, ele tem esse valor de x e 0 para o y, tá? Esse pontinho aqui, ele tem esse valor de x e 1 para o y, tá? E eu quero, então, um modelo que me ajude a predizer um comportamento de um novo cliente ou de um novo paciente, dado que eu conheço o X dele, mas não o Y, tá? Então, o cliente chega no banco e quer abrir uma conta ou quer contratar um cartão de crédito. E você não conhece esse cliente, tá? Mas digamos que você tenha a renda, por exemplo, dele, né? Que ele informou lá quando abriu o cadastro. Dá para prever se ele vai se tornar inadimplente com a renda? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do banco de dados que você tem, né? Depende das características dos clientes que você tem lá. Mas com outros clientes, o comportamento já observado em outros clientes, eu quero predizer o comportamento em um cliente novo que chega, tá? Então, que modelo que a gente poderia ajustar aqui? Bom, alguém poderia falar assim, ajusta um modelo linear. Como que fica esse modelo linear? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Esse é o modelo linear, tá? Ele é adequado? Não é. Acho que tem alguém que perguntou alguma coisa, né? Professora, tá ouvindo? Oi, tô. Então, eu estava vendo esse modelo esses dias e eu fiquei pensando, por que a gente não pode ajustar um modelo de classificação, por exemplo, sei lá, colocando uma reta vertical ali, falando que para a esquerda é 0 e para a direita é 1? Por que a gente teria que fazer isso de Tá regressão bom. logística? Vou te responder. Então, deixa eu só terminar aqui a parte do modelo, mas daí eu já vou chegar lá. Então, aqui eu tenho o modelo linear, tá? Ele é adequado? Ele não é adequado. Por quê? Qual que é a predição dele para um indivíduo que tem X aqui, por exemplo? Então, a predição desse modelo, ela vai dar aqui em cima.
tá? O que significa isso? Então, eu estou prevendo com um valor maior do que 1, né? Uma coisa que eu queria prever que representava uma probabilidade, tá? Então, qual que é a ideia do modelo logístico? Eu já vou falar isso que o Lucas, né, perguntou. Então, é o seguinte, o modelo logístico, ele vai usar uma curva, vai fazer isso, tá? Então, eu vou ter... qual que é a previsão para esse cara aqui? A previsão para ele é praticamente 1, tá? Faz sentido? Bom, faz sentido, porque para minha amostra, valores de x maiores levam mais a resposta igual a 1, tá? Bom, e para um indivíduo que está bem aqui, ó, qual que seria a previsão dele? Ele tem uma previsão próxima. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Eu quero chegar bem na metadinha. Eu vou de cima para baixo. Qual que é a previsão para um cara que está aqui? Então, se eu vier até aqui, ele vai cair bem próximo do 0,5, tá? E aí, nesse caso, eu tenho que decidir de alguma outra forma, tá? Porque ele caiu ali no meio. Bom, então, essa daqui é uma abordagem. Se eu andar um pouquinho para a direita aqui, eu aumento a probabilidade estimada de y ser igual a 1, tá? Agora, o modelo de classificação, então vamos lá, vou fazer só um modelo de classificação. Então, eu vou traçar uma linha vertical aqui. Então, eu acho onde que é o melhor ponto para fazer essa linha vertical. E quem cai para cá, eu vou classificar como 1. E quem cai para cá, eu vou classificar como 0, tá? Então, aqui está o 0. E aqui está o 1. Bem, mas acontece que um ponto que está aqui, mais ou menos, para mim, nessa abordagem de classificação, vai ter a mesma classificação de um cara que está aqui, e de um cara que está aqui, e de um cara que está aqui, tá? Só que no modelo logístico, não. A resposta que o modelo vai me dar é uma probabilidade estimada. Então, depois que eu ajustei o modelo, eu vou ter aqui a probabilidade estimada, né, do y ser igual a 1. Então, assim, deixa eu escrever bonitinho isso. Professora. Oi. No caso, tem um limiar, tipo, acima de 0,5, ele é considerado 1, y igual a 1? Então, essa é uma boa pergunta, porque é o seguinte, o modelo de regressão logística, ele assume que você tem uma proporção próxima entre zeros e uns na sua amostra, o que nem sempre é verdade, né? E esse ponto de corte, se você tiver esses dados balanceados, o ponto de corte para você sair de uma probabilidade estimada e classificar ele como 1 ou 0, em geral vai ser meio, tá? Mas, assim, o modelo logístico, ele é o mais simples dos MLGs com resposta binomial, tá? Na verdade, a resposta aqui, ela é Bernoulli, mas Bernoulli é um caso particular da binomial, por isso que a gente fala que nesse caso aqui, a resposta está na família binomial, tá? E a ligação, então, a ligação aqui vai ser a ligação logito, que é isso daqui. A gente vai modelar o log de πi sobre 1 menos πi, e esse daqui vai ser o meu preditor linear, tá? Então, essa log, isso daqui é a função logito de πi.
Vocês vão ver que tem, quando vocês fizerem MLGs, né, tem diversas outras ligações. Então, você tem probito, você tem complemento log-log. O probito, por exemplo, serve quando você tem dados desbalanceados, mas tem outras ligações que poderiam ser consideradas, tá? Então, aqui, esse caso é o modelo, então esse daqui é um modelo. Deixa eu colocar esse outras ligações para cá, que eu quero escrever aqui. Opa. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o YI binomial. Essa binomial aqui, ela é 1pi, que seria a probabilidade de sucesso, tá? E a minha ligação aqui é logito. Esse é o modelo de regressão logística. Tem umas continhas que a gente precisa fazer, e é o seguinte, vamos supor que você tenha P preditores, tá? Então, se tenho P preditores, você pode reescrever o modelo dessa forma aqui, o logito de pi é igual a xi transposto beta para i de 1 até n. Que seria, então, o seu beta 0 mais beta 1 x1i. Da mesma forma que vocês fazem lá no modelo linear múltiplo, tá? Então, beta 0 mais beta 1 xi mais beta p x pi, tá? E uma vez que você... então, uma vez obtido o beta chapéu, né? Então, vamos supor que seria o estimador de máxima verossimilhança. Podemos escrever isso daqui, ó. Eu vou tentar simplificar um pouco aqui, para a gente não demorar muito. Xi transposto beta chapéu. Como que eu obtenho o beta chapéu? Em geral, com métodos numéricos, tá? Nem sempre dá para, nos MLGs, dá para você obter a expressão explícita, tá? Mas aqui, ó, então eu tenho o log de pi chapéu 1 menos pi chapéu igual a xi transposto beta. Esse xi transposto beta é essa expressão zona aqui, tá? Bom, e daí? Eu preciso do pi chapéu para estimar a probabilidade de sucesso em um certo i. Como que eu faço? Eu vou aplicar a exponencial dos dois lados, então eu fico com pi chapéu 1 menos pi chapéu igual a exponencial de xi transposto beta chapéu. Aí, a gente tem uma quantidade, essa quantidade aqui, ela é chamada de chance, tá? Que é o pi chapéu dividido por 1 menos pi chapéu. Ou seja, ele é a probabilidade de sucesso estimada dividido pela probabilidade de fracasso, tá? Para estimar, só que eu quero chegar no pi chapéu, tá? Então, a gente multiplica aqui, ó, multiplica em cruz aqui, eu fico com pi chapéu igual
exponencial de xi transposto beta chapéu menos pi chapéu exponencial de xi transposto beta chapéu, tá? Eu só multipliquei aqui por 1 e por menos pi, e agora eu vou isolar o pi, então eu passo ele para o lado de cá, tá? Eu vou fazer uns atalhos aqui. Eu passo tudo isso daqui para o lado de cá, desse lado eu fico com exponencial de xi transposto beta chapéu, e aqui eu fico com 1 mais exponencial de xi transposto beta chapéu. Essa daqui é a probabilidade estimada de sucesso para o indivíduo I. Tá? Então, o fim, né, do meu modelo logístico é me dar uma probabilidade estimada de sucesso para o indivíduo, e não somente fazer a classificação, tá? Por quê? Se eu tiver 2 clientes que têm probabilidades diferentes de se tornarem inadimplentes, né? Um tem maior probabilidade, outro tem menor, ainda que os 2 tenham sido classificados como possíveis inadimplentes, eu ainda posso escolher qual deles eu vou querer investir, tá? Qual deles eu vou querer oferecer algum produto, tá? Então, aqui, assim, você tem um retorno maior do que num modelo de classificação. Você vai ter um retorno aqui como probabilidade estimada de sucesso para o indivíduo I, tá? Então, aqui a gente fez de uma forma simples, né? Mas, na verdade, isso é o começo do curso de MLG, tá? Eu vou fazer aqui um ajuste desse modelo. Tem alguns desenvolvimentos aqui, mas eu vou direto em como a gente faz isso no Python, tá? Vocês ainda vão ter oportunidade de trabalhar bastante com esses modelos, tá? Então, o banco trabalha com isso, seguradora, marketing, enfim, tem diversas aplicações na área biológica, tem também, tá? Claro que hoje esse modelo ele é comparado com outros modelos e em alguns casos ele vai se sair melhor, em outros ele vai se sair pior, tá? Mas ele é bastante importante. Oi. Nesse caso, esse modelo ele retorna uma probabilidade daquele indivíduo, aí vai pertencer ou não a um determinado grupo, né? Isso. Ou 0 ou 1. Então, ele não é classificado diretamente. Não, ele retorna a probabilidade para você. Entendi. Aí, no caso... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. No caso, ele é treinado com um conjunto de dados que precisa estar balanceado. Isso, era isso que eu ia falar quando a gente falou junto. Tem que tomar bastante cuidado, porque se a base de dados não estiver balanceada, você pode ter, sim, análises incorretas, né? Não incorretas, mas pouco eficazes, né? Então, realmente tem que tomar esse cuidado. Mas é um modelo mais simples, né? Que a gente pode observar de MLGs. Eu vou fazer aqui uma aplicação, nem sei se ela está muito bonitinha, mas vamos ver. Eu deixo links depois para vocês também, tá? Eu tenho uma base de dados que é uma amostra, eu já nem lembro mais se está balanceado ou não, a gente pode depois dar uma olhada e pode até tentar melhorar esse modelo, tá? Mas é aquela basezinha de dados do banco, né, em que você tem número identificador do cliente, o sexo, a idade, a empresa, salário, saldo em conta corrente, poupança, investimento, devedor do cartão e se o cliente está classificado como inadimplente ou não, tá? Ah, mas olha, eu não tenho uma variável binária necessariamente,
minha variável assume 3 valores e eu queria trabalhar com modelo logístico. Você pode transformar a sua variável em uma variável dicotômica que te permita fazer essa análise, tá? Se de repente for interessante para você ter acesso a essas probabilidades no final, pode ser que valha a pena transformar o problema em um problema de regressão logística, tá? Então, aqui... Atrapalhar mais uma vez, professora, desculpa. Pode falar à No vontade. caso, se a variável tiver 3 classes, a gente faz aquele processo tipo de 2 a terceira, aqui vai criar 3 colunas, aí vai tipo codificar aquela variável em 0, 1, 0, 0, 0, 1. Não, isso? o que eu tinha pensado era uma coisa bem mais simples, porque assim, eu tenho uma variável resposta nesse modelo aqui. A minha variável resposta, ela é dicotômica. Então, eu vou transformar isso em uma variável que só assume 0 ou 1, de uma forma bem simples, para usar o modelo logístico, tá? Mas tem outros modelos que você poderia usar com uma variável resposta que assume 3 valores, tá? Que não é o caso aqui, seria multinomial, a gente não vai entrar nesse por enquanto, tá? Então, nesse caso aqui, a base de dados, ela é desse jeito aqui, ó. A minha variável resposta, ela só assume 1 ou 0, tá? Então, para usar esse modelo desse jeito, você tem que transformar a variável para uma variável dicotômica, uma só. Que assume várias categorias que eu posso transformar nessa? Não, você pode transformar qualquer variável em uma variável dicotômica. Aí vamos supor que você pega lá a altura do indivíduo. Ah, mas eu quero usar a altura como uma variável resposta num modelo de regressão logística. Como que eu posso fazer? Você vai ter que achar um ponto de corte. Indivíduos que têm altura maior do que um certo ponto de corte vão receber 1 e menor vai receber 0. Então, você vai criar uma nova variável dicotomizada a partir da variável que você tinha, que poderia ser contínua, por exemplo. Não sei nem se faz sentido isso que eu falei, mas você poderia ter, por exemplo, salário baixo ou alto, você poderia nota alta ou baixa. Então, alunos que tiraram nota baixa ou nota alta, eu quero saber a associação disso com o número de horas que eles ficaram na TV, por exemplo. Tá? Então, assim, qualquer variável que você tiver, que você tem interesse e que você precisa entender como que uma preditora influencia nela e que você quer usar o modelo logístico, você vai transformar em uma variável dicotômica desse jeito aqui. Então, 1 ou 0. Tá? Mas eu vou ter perda de informação. Vai ter perda de informação. Tá? Porém, às vezes a gente precisa começar, né, com um modelo simples, e aí depois você pode ir pensando em expandir e considerar modelos mais complexos, né? Enfim, e se eu não tiver dados balanceados, né? Então, assim, tem um tipo de aplicação que é em fraude de cartão de crédito, por exemplo. Você quer fazer um modelo para identificar como que variáveis preditoras influenciam na fraude, sim ou não, do cartão de crédito. Então, imagina, o percentual de fraude é muito, muito pequenininho. Se você quiser usar esse modelo logístico, você vai ter que pensar bem como você pode fazer isso, né? Porque se você pegar, eu vou pegar todas as observações que são fraude e vou pegar uma amostra das observações que não são fraude, aí talvez a sua amostra não seja representativa, tá? Então, tem outras propostas de outros modelos, né? Inclusive para dados desbalanceados, que aí é tipo aula 2, né? Essa daqui é só sobre a regressão logística. Inclusive, eu acho que não está muito balanceado isso daqui, a gente pode dar uma olhada. Eu fiz uma divisão em base de treino ou teste aqui, com 80% para treinamento
e eu vou fazer o ajuste só com essas preditoras aqui, ó. Idade, devedor no cartão, salário e saldo conta corrente. E a resposta seria inadimplente, tá? Então, aqui as minhas preditoras, elas são só essas 4, tá? Nessa base, tem as variáveis explicativas, elas estão correlacionadas. Então, se eu colocar todas, vai dar algum problema numérico, tá? Mas depois vocês podem brincar também, pode colocar outras e tal, ver como que se sai, né? Como que eu ajusto o modelo logístico no Python, né? Então, aqui eu vou usar do Stats Models, o GLM, aqui eu vou colocar a resposta, que é inadimplente, as preditoras, que são essas que eu coloquei aqui. Na família, você vai colocar a binomial. O default aqui é logístico, tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhada nas possibilidades, então tem outras ligações aqui. Deixa eu ver se ele fala das ligações. Acho que você tem que entrar lá no Stats Models mesmo. Tem que dar uma olhada nesses links aqui, que seriam as ligações. Aqui, ó. Aqui são os links que são possíveis, né? Então, na binomial, tem ligação log, ligação logito, ligação probito, complemento log-log. Esse POU, acho que é a ligação potência, mas acho que preciso olhar, tá? Log-log e log-C. Então, tem essas possibilidades. Na Poisson, tem a identidade, a log e essa potência, tá? Então, isso daqui a gente não vai entrar agora. Então, vamos fazer um ajuste aqui. Eu vou fazer de um MLG com resposta binária, considerando os dados de treinamento com 4 preditoras, que seria idade, saldo em conta corrente, salário e devedor no cartão. E a resposta vai ser inadimplente, tá? Também dos dados de treinamento. Então, eu vou definir aqui como preditoras essas 4 variáveis e resposta essa variável inadimplente. Tá? Então, aqui a gente vê as preditoras, né? E eu vou usar o Stats Models, então vou importar aqui Stats Models API como SM, né? E aqui eu vou chamar então sm.glm, tá? Que seria Generalized Linear Model. Aqui eu coloco a resposta, as preditoras e a família. Então, a família, nesse caso aqui, vai ser a binomial, tá? Eu não mudei nada aqui, o default desse modelo vai ser a ligação logito, tá? Se eu quiser uma outra ligação, aí eu teria que definir aqui também. Então, aqui, ó, você definiu, né, no GLM Binom, esse modelo, né, com todas as informações necessárias aqui. E a gente pode dar uma olhada aqui no summary desse modelo, tá? Então, esse vai ser o formato, né, do ajuste do modelo em Python, usando o Stats Models, para esse modelo que é o modelo linear generalizado, com família binomial e função de ligação logito, tá? Então, eu estou usando 400 observações, aqui eu tenho a log verossimilhança, o deviance, que a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas aqui eu tenho, então, as estimativas dos coeficientes para cada uma dessas preditoras. Eu tenho o erro padrão desse coeficiente estimado aqui. Eu tenho o teste Z, tenho o valor P, né, de significância marginal, que seria individual para cada uma dessas preditoras, e aí eu tenho aqui um intervalo de confiança, tá? Então, eu posso olhar ou para o valor P, e em geral a gente olha se ele é pequeno, né? Então, quando ele é pequeno, ele me dá evidências de significância daquela preditora, tá? Para o meu modelo. E eu posso olhar também se o zero pertence ao intervalo de confiança. Então,
se o zero não pertence ao intervalo de confiança, é também uma evidência, né, da significância daquele coeficiente, tá? Eu coloquei alguns cálculos aqui para a razão de chances relacionado a cada uma dessas variáveis aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quiser a razão de chances para o salário, eu vou calcular a exponencial, e aqui eu estou usando a função exp do NumPy, tá? Poderia ter colocado mais uma casa decimal aqui, e essa seria então a razão de chances, né, para o salário. Aqui eu poderia calcular a razão de chances para a idade, tá? Embora eu não tenho um indicativo de significância estatística para essa variável no modelo para inadimplência. Se eu quiser calcular para o devedor no cartão, então a gente vai calcular aqui exponencial de 0,0002. E aí, claro, essa razão de chances, ela tá muito próxima de 1, tá? Porém, eu tenho um indicativo de significância estatística aqui para o coeficiente do devedor do cartão, tá? Dizendo que faz diferença para o meu modelo a pessoa estar classificada como devedor do cartão para ela ser classificada como inadimplente. Então, como que a gente interpreta a razão de chances, tá? Vamos considerar aqui para o salário. O coeficiente é menos 0,0011. Se a gente calcular a exponencial disso, a gente vai chegar em 0,9989. É menor do que 1. Então, quando a razão de chances é menor do que 1, significa que quando você aumenta, né, aquela variável, você diminui a probabilidade de ser inadimplente, nesse caso aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem para a idade, o coeficiente deu 0,1250. A razão de chances, que é a exponencial disso, né, dá 1,1331. Quer dizer, quando eu aumento a idade, eu aumento a probabilidade do cliente se tornar inadimplente segundo esse modelo ajustado, tá? Aqui, o devedor do cartão, então o coeficiente é 0,0002, o coeficiente estimado. A razão de chances calculada aqui dá 1,0002. Quer dizer, quando eu aumento, né, nesse caso aqui, como o devedor do cartão também assume 0 ou 1, então quando eu passo do 0 para o 1, eu aumento 0,02%, né, a probabilidade de o cliente se tornar inadimplente, tá? Ah, mas essa razão de chances é pouquinho maior do que 1. Mas se a gente considerar que isso vai envolver o risco do cliente se tornar inadimplente e, claro, né, tem empréstimos, tem dinheiro envolvido, né? Pode fazer muita diferença incluir uma variável como essa para esse modelo, tá? Se eu quiser as predições, né, então seria as probabilidades preditas para os indivíduos que estão na minha base de teste, então eu posso considerar aqui dados teste e as variáveis preditoras que eu considerei e usar esse res.predict de x-teste. Ele vai me dar os valores preditos, tá? E esse predito que eu vou comparar com o y que foi realmente observado. Tá? Então aqui, ó, o predito seria as probabilidades preditas para observações que não foram usadas para fazer a modelagem, tá? E aí eu vou comparar isso com a minha base de teste. Só que, claro, né, na base de teste ele está classificado só como 1 e 0. Mas a gente pode usar essas métricas de ajuste aqui para comparação de modelos, por exemplo, tá? Então aqui, ó, no sklearn Metrics eu tenho o erro absoluto médio, o erro quadrático médio. Então eu posso usar dessa forma aqui. Eu tenho o predito e eu tenho a base de teste. E eu posso calcular aqui essa distância, considerando, por exemplo, o erro quadrático médio do predito para a base de teste, tá? Então ficou aqui 0,18 aproximadamente, tá? Além disso, eu tenho outros elementos aqui nesse res, né,
por exemplo, o A e C. Se vocês quiserem olhar aqui no Jupyter Notebook, eu posso apertar o Tab, né, nesse ponto aqui, ele vai permitir que eu olhe o A e C, o B e C, o BIC e Deviance. A gente tem uma série aqui de quantidades, né, que a gente poderia olhar, tá? Então, como exercício, olhem essas saídas que tem aqui, tá? Por enquanto eu vou deixar o A e C, que a gente vai ajustar outros modelos, daí a gente vai poder comparar, tá? Então, voltando aqui, a gente tinha no nosso ajuste do primeiro modelo, né, que a variável com menor significância estatística era o saldo em conta corrente. Como que eu sei isso? Olhando para o valor P, tá? Então, o maior valor P aqui é 0,513. Então, a variável com menor importância, né, com menor significância estatística, seria saldo em conta corrente. Então, a gente pode excluir essa variável e ver se o modelo melhora, tá? Importante, a gente não pode excluir diversas variáveis de uma vez, tá? Isso não é recomendado. É recomendado que você exclua uma de cada vez, então fazer um processo backward, né? Ou então, você poderia fazer o forward, stepwise, mas aqui a gente vai fazer só excluindo manualmente algumas, tá? Então, eu vou excluir o saldo em conta corrente e vou olhar se o meu modelo melhora. Então, eu faço todo o processo de novo, eu vou redefinir as preditoras como idade, devedor no cartão e salário, e a resposta seria inadimplente, claro, na base de treinamento, né? Aqui eu ajusto o modelo novamente, eu poderia comparar a log verossimilhança, poderia comparar o A e C, tá? E o que aparece aqui para mim? Que eu continuo tendo significância estatística do devedor no cartão, do salário e da idade. Agora o valor P é 0,098, antes era 0,104, tá? Então melhorou um pouquinho a significância da idade, embora o valor P ainda é maior do que 0,05, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer rapidamente o cálculo da métrica e do A e C para a gente poder comparar. Então, olha só, a gente mudou muito pouco aqui, né? Então, a gente excluiu uma variável que não tinha significância, só que isso pode melhorar, né, o custo-benefício do ajuste do modelo. Por quê? Porque aí a gente tem uma variável a menos, né? Isso é um custo menor, especialmente considerando bases de dados muito grandes, né? Então aqui, ó, o erro quadrático médio aqui tá dando 0,1822, que a gente tinha antes era 0,1826, então melhorou o erro quadrático médio, tá? E o A e C melhorou também, porque quanto menor, melhor. Então, antes, no primeiro modelo, eu tinha 441,7 aproximadamente, e agora eu tenho 440,1, tá? Então, melhorou o modelo quando eu excluí aquela variável saldo em conta corrente. É importante observar que esse DLM, ele vai ajustar modelo sem intercepto. Então, se você quiser ajustar o modelo com intercepto, aí você vai ter que forçar aqui, criar uma coluna, né, de uns, e aí colocar essa coluna, esse constante que eu chamei aqui, lá no modelo, então, também como preditoras, tá? Então, se você quiser comparar, né, um modelo com intercepto, você pode incluir a constante aqui nas preditoras, tá? Então, aí nesse caso, vamos ver se melhorou. Aqui ele vai incluir a constante, só que na verdade aqui a constante não tem significância estatística, tá? Então, olhando o A e C, parece que não melhora também, tá? Então, a gente vai continuar com o modelo sem intercepto.
Bem, vamos considerar então que a gente escolheu o melhor modelo com idade, devedor, cartão e salário, sem o intercepto, e vamos considerar uma rápida análise de diagnóstico aqui, tá? Então, agora eu estou considerando a base toda, tá? Então eu fiz a divisão de treinamento e teste para escolher o melhor modelo. E para fazer a análise de diagnóstico, eu vou considerar a base toda com as variáveis selecionadas. Por que eu estou fazendo isso? Porque no caso da análise de diagnóstico, eu tenho interesse em verificar, né, pontos atípicos, pontos aberrantes, influentes, para todas as observações que eu realmente tenho na minha amostra, tá? Então eu vou reajustar o modelo aqui. Então notem que a idade ela não tem significância estatística, mas para o pesquisador, para o meu cliente, talvez seja importante manter a idade lá no modelo, tá? Então a gente vai manter. E aí eu vou olhar então para os pontos de alavanca com esse Get Hat Matrix Diag, que seria da matriz Hat, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Mas aí os pontos de alavanca então seriam pontos que se destacam em relação aos preditores, tá? Então valeria a pena olhar quem são esses pontinhos que tem maior alavanca aqui. Posso considerar também como resíduo underline deviance o resíduo componente do desvio. E aí eu vejo que tem alguns pontinhos que eles se destacam aqui. É normal ter esse comportamento aqui para o modelo logístico, já que eu só tenho duas respostas, 1 e 0, né? Então, eu olho quem são esses pontinhos que se destacam aqui. E aí eu vou usar Plotly para identificar no próprio gráfico, tá? Então, olha só, esse pontinho que se destaca aqui, ele tem X, que seria o ajustado 0,44, e o Y, que seria o resíduo 1,27. Então, quer dizer, ele tem um resíduo muito grande, tá? Por isso que ele aparece aqui. E aqui eu tenho dois pontinhos, tá? Então, um pontinho que tem 0,48 e o resíduo dele é menos 1,14. E o outro é 0,48 e o resíduo dele é menos 1,14 também, tá? Eles estão bem juntinhos aqui. E aí a gente tem que ir na base e identificar quem são essas observações, ver por que elas estão se destacando aqui, tá? Quer dizer, eles têm valores ajustados muito longe dos demais, tá? E aí, claro, né, a gente está fazendo aqui de uma forma bem básica, mas essa análise ela poderia continuar, você poderia identificar os pontos, ver se eles são pontos influentes e assim por diante, tá? Mas a ideia aqui é falar de uma forma bem básica, então, de como fazer um ajuste de modelo de regressão logística em Python. Até a próxima, pessoal!